Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Constitucional e nessa aula nosso tema vamos trabalhar princípios fundamentais, é um tema muito importante para o início dos estudos do Direito Constitucional. Em aulas anteriores nós já falamos sobre o conceito e as classificações das constituições, bem como nós fizemos uma abordagem histórica do constitucionalismo para entendermos como o movimento das constituições começou, né? Hoje nós vamos falar então sobre princípios fundamentais. Essa abordagem sobre o princípio fundamental, a própria abordagem sobre o estudo da Constituição, podem ser feitas sob duas perspectivas. Eu gostaria de colocar de maneira introdutória essas duas perspectivas. Nós podemos fazer um estudo a partir dessa visão dogmática ou da visão zetética. Na visão dogmática, é um estudo muito mais dentro da perspectiva do direito positivo, onde o foco principal é a resposta da Constituição, é a norma constitucional, é o que a norma diz, tá certo? Nesse estudo não se tem muito questionamento, né? Numa perspectiva dogmática, importa a solução do problema, a resposta do problema a partir da norma constitucional, a interpretação da norma em si. Por isso, nós teremos aí três características principais dessa visão. É um estudo onde tem muito mais objetividade, buscando a solução dos problemas, dos conflitos, o que a norma diz, é focado na norma constitucional. É uma resposta prática, tá certo? Colocando-se o problema e buscando-se a resposta de acordo com a norma fundamental e também se baseando nos posicionamentos e nas jurisprudências dos tribunais. Então, essa seria uma visão mais dogmática. Por outro lado, nós temos também a visão zetética. O que seria essa visão zetética? Zetético, né, vem de um termo grego que significa investigar, perquirir, questionar o objeto de estudo. Então, quando se busca uma visão zetética, aí nós temos uma perspectiva em que há um maior questionamento, em que busca-se entender a ciência jurídica, o objeto de estudo do direito, não só apenas a partir da dogmática jurídica, mas a partir de outras perspectivas, de outras ciências paralelas ao direito. Então, nós temos aqui, podemos ter no estudo zetético uma visão a partir da antropologia jurídica, da sociologia jurídica, da filosofia do direito, da história do direito, tá certo? Nós ampliamos a visão do objeto, ou seja, o estudo da Constituição, nós não buscamos uma resposta só a partir daquilo que está estabelecido na Constituição, mas buscando compreender essa visão a partir de outras ciências que levam em consideração a sociedade, o homem, como a história do direito e as suas várias evoluções, né, nos seus períodos históricos, a criticidade sobre o estabelecimento das normas. Então, a visão zetética ela amplia a compreensão do objeto. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, agora a gente vai fazer um paralelo entre os princípios constitucionais e o movimento chamado neoconstitucionalismo. O próprio termo neoconstitucionalismo, se você percebendo este prefixo, neo significa novo constitucionalismo. É preciso dizer a priori que o neoconstitucionalismo não representou uma anulação dos avanços das conquistas do constitucionalismo moderno. Pelo contrário, então ele representou um passo a mais, um avanço do próprio constitucionalismo. Então, para entender, nós colocamos esse quadro, colocando aqui em primeiro lugar o que foi o constitucionalismo moderno. Ele acontece no século XVIII, ele foi um movimento social, político e jurídico, cujo objetivo principal era o quê? Limitação de poder do soberano. No antigo regime, com base no absolutismo, né, no poder supremo do soberano, que ele mesmo estabelecia a lei, estava acima de tudo, né? Uma das características do antigo regime era a irresponsabilidade do soberano,
Então, não se respeitava direitos fundamentais, não se respeitavam os direitos naturais, como direito à liberdade, à vida, à propriedade. E essas foram conquistas do constitucionalismo, dando origem, assim, a um Estado chamado Estado Legislativo de Direito. Ou seja, nesse Estado Legislativo de Direito, a base é a lei. A lei está acima do povo e a lei está acima do soberano. Então, a lei está acima de todos. Estes foram os grandes avanços do constitucionalismo, que permaneceu inquestionável até meados do século XX. Já o constitucionalismo moderno, então, ele triunfou como modelo jurídico e inúmeros países passaram a utilizar uma lei fundamental, né, uma lei básica, sob a influência, então, do constitucionalismo francês, do constitucionalismo norte-americano, passaram a adotar uma constituição escrita que limitava os poderes dos governantes. Agora, a partir de meados do século XX, vai surgir um novo modelo constitucional cujo os principais conquistas foi a supremacia material da Constituição, ou seja, a Constituição, aquilo que está na Constituição tem valor superior às demais leis, e uma supremacia axiológica também, ou seja, a valorização da Constituição acima das demais leis, colocando a Constituição realmente no topo da pirâmide da hierarquia das leis. Surge, então, um Estado constitucional de direito. Esse neoconstitucionalismo, ou novo direito constitucional, ele permite o nascimento de um novo modelo jurídico, que é baseado ou chamado de Estado constitucional de direito. Ele supera, então, esse ultrapassado Estado legislativo de direito. No Estado legislativo de direito, nós tínhamos a lei e o princípio da legalidade no centro do sistema. Agora ocorre uma transição. Então, essa lei e esse princípio de legalidade, ele vai para a periferia do sistema jurídico, e nós vemos, então, um trânsito da Constituição e do princípio da constitucionalidade sendo colocado agora no centro do sistema. Então, nós temos agora a verdadeira norma jurídica dotada de força vinculante, né? A norma jurídica, ela realmente passa a ter plena obrigatoriedade. Nós vemos agora uma supremacia material da Constituição e uma intensa carga de valorização da Constituição. Então, a base desse neoconstitucionalismo serão os princípios constitucionais. Mas o que seria, então, neoconstitucionalismo? Para explicar melhor, nós pegamos aqui um conceito do Flávio Martins. Ele diz o seguinte: é um movimento social, político e jurídico que surge após a Segunda Guerra Mundial, e ele tem origem ali nas constituições italiana de 1947 e alemã de 1949, e ele busca garantir a eficácia das normas constitucionais e principalmente dos direitos fundamentais. Então, nós colocamos aí nesse terceiro quadrinho os princípios constitucionais. Eles deixam uma função subsidiária apenas para serem utilizados nas lacunas da lei, e eles passam a assumir, então, um caráter de normatividade. Para entendermos melhor quais foram os avanços, para entender melhor essa transição do constitucionalismo para o neoconstitucionalismo, colocamos aqui alguns pressupostos dessa mudança, baseado nos estudos do Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso, ele considera aí 3 marcos fundamentais: o histórico, o filosófico e o teórico, para que a gente possa compreender essa mudança de compreensão, de entendimento da Constituição. Então, começando pelo histórico, nós temos aqui um novo direito constitucional, que ele vai surgir na Europa continental. Ele foi um constitucionalismo que surge no pós-guerra, principalmente e especialmente a partir das constituições da Alemanha, a Constituição de 1949, e a Constituição italiana de 1947. Então, chegou-se à conclusão que era muito perigoso o positivismo. Por quê? Porque ele abria margem para que os tiranos eles pudessem executar as suas barbáries
com o amparo da legislação. Então, o direito, a legislação, ela passa a instrumentalizar o poder desse soberano. Antes eles faziam o que queriam porque eles faziam a lei. Agora eles utilizam a lei para fazer o que eles querem. Então, como exemplo disso, dessas barbáries, nós temos a lei de Nuremberg, de 1935, sob o governo nazista alemão, que ele buscou criar um critério objetivo de discriminação que definia, por exemplo, quem era judeu e quem era alemão, né? Quem é que tinha um sangue puro alemão. Então, uma lei que legitimava a discriminação. Com a Constituição alemã, a Constituição de Bonn, nasce então um novo constitucionalismo, que ele torna esse paradigma do novo Estado, que é o Estado constitucional de direito. No Brasil, nós vamos ter como marco desse neoconstitucionalismo a nossa Constituição de 1988, que representou um processo de redemocratização pelo qual passou o Brasil, também superando um período de No Brasil, nós teremos como marcos a nossa Constituição de 1988 e o próprio processo de redemocratização pelo qual o país passou, saindo de um período de supressão de direitos e de liberdades, e então a nossa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, valorizando direitos fundamentais e direitos sociais. No aspecto filosófico, nós temos aí o pós-positivismo com superação do justnaturalismo e do próprio positivismo. Então, esse pós-positivismo, ele supera esses modelos tradicionais, que foi o justnaturalismo e o positivismo. O justnaturalismo, ele aproximou a lei da razão, ele se fundamentava na existência de princípios de uma justiça universal. O positivismo, por seu turno, ele buscou uma objetividade científica, equiparando o direito e a lei. Agora, o pós-positivismo, o que ele acrescenta? Ele apresenta uma terceira via. Ele vai muito além da legalidade estrita, né, da lei. E do desprezo do direito posto. Ele vai elevar valores de interpretação da norma jurídica. Ele vai reconhecer a normatividade dos princípios. Ele vai diferenciar e qualificar as regras. Ele vai produzir uma nova interpretação constitucional, uma nova hermenêutica constitucional. Ele vai desenvolver uma teoria dos direitos fundamentais que é solidificada e edificada na dignidade da pessoa humana. O terceiro ponto colocado pelo Barroso é o pressuposto teórico. Como pressuposto teórico, situa no reconhecimento da força normativa da Constituição e na obrigatoriedade da interpretação, ou seja, ele amplia a força normativa da Constituição. A Constituição tem um maior valor, o maior poder agora de obrigar, ela deixa de ser uma lei meramente ilustrativa, né, decorativa, certo? Servindo apenas de base para as demais leis, e ela se torna uma lei que realmente ela tem poder tanto na interpretação quanto na forma de obrigar que seja cumprido aquilo que está escrito nela. Senão ela realmente seria apenas uma folha de papel. Mas agora não, ela tem o poder de obrigar que se cumpra aquilo que está escrito na sua lei fundamental, na Constituição.